O que você faria se seu filho único ardesse em febre amarela no coração do sertão mineiro de 1850 e um coronel cruel prometesse salvação em troca do seu casamento forçado, enquanto um médico viúvo oferecia um remédio perigoso que poderia custar tudo? Sacrificaria a liberdade por uma vida ou arriscaria a alma por justiça? Antes de mergulharmos nessa drama de desespero e redenção, inscreva-se no canal agora, porque o final dessa história vai te deixar sem fôlego. O sol poente tingia o sertão de vermelho sangue, enquanto Ana se curvava sobre o leito improvisado de palha seca na fazenda isolada no alto da colina de Minas Gerais. O menino, seu filho único de 7 anos, chamado Tomás, ardia em febre. O corpo miúdo, contorcendo-se sob o lençol de chita desbotada, o ar úmido e seco ao mesmo tempo carregado de poeira que subia do chão de terra batida. Ela molhava a testa dele como um pano embebido em água morna de um balde de barro, mas o calor da febre amarela devorava qualquer alívio, o cheiro de mofo misturado ao suor salgado preenchendo a sala de pau a pique. Ana, aos 31 anos, viúva desde que o marido sucumbira a uma queda de cavalo 2 anos antes, sentia o desespero apertar o peito como uma corda de sisal. O menino gemia baixinho, os olhos vidrados fitando o teto de telhas quebradas, onde a luz alaranjada do lamparina tremeluzia fraca. — Mamãe, tá quente demais, murmurou ele, a voz rouca como o vento seco que assobiava pelas frestas da parede. Ela rezava em silêncio, as mãos trêmulas tocando o rosário de contas gastas, prometendo qualquer coisa a Deus por um milagre que não chegava. Lá fora, o capataz gritava ordens distantes aos peões, o som de cascos batendo na poeira, ecoando como um lembrete da vida que continuava além daquela prisão de doença. Ana ergueu-se devagar, o vestido de algodão colando a pele suada, e olhou pela janela estreita. O coronel Sebastião aproximava-se a cavalo, o chapéu largo sombreando o rosto endurecido pela autoridade no pós-império. Ele era o dono de terras vizinhas, um homem de 40 e tantos anos que impunha justiça com um punho de ferro, e sua chegada sempre trazia um ar de ameaça velada. O coronel desmontou com um salto firme, o cheiro de couro curtido e suor de montaria invadindo o ar quando ele empurrou a porta de madeira rangente. — Dona Ana! Disse ele, a voz grave como o trovão distante no sertão, os olhos percorrendo o quarto com desdém. Ouvi que o menino piorou. A febre amarela não perdoa os fracos. Ela se endireitou, o coração acelerando, sentindo o calor opressivo do fim de tarde pressionar como uma geada invertida, queimando em vez de gelar. Tomás tossiu, um som seco e rasgado que fez Ana correr de volta ao leito, pressionando a mão pequena e quente contra o peito. O coronel aproximou-se, tirando o chapéu e revelando cabelos grisalhos úmidos de suor. — Eu posso ajudar, murmurou ele, a voz baixando para um tom calculado. — Tenho contatos em Ouro Preto, um médico que vem de longe com remédios da capital, mas nada vem de graça nesta terra seca. Ana ergueu os olhos, o medo misturando-se à raiva, o cheiro de mofo, agora sufocado pelo odor forte de tabaco que ele mascava. — O que o senhor quer em troca? Perguntou ela, a voz tremendo como a chama da lamparina. O coronel sorriu, um gesto cruel que não chegava aos olhos. — Case-se comigo, torne-se minha esposa, e o menino vive. Recuse, e ele morre antes do amanhecer. As palavras caíram como pedras no silêncio, o ar úmido carregado de tensão, enquanto Tomás gemia novamente, alheio à barganha que decidia seu destino. Ana sentiu o mundo girar, o chão de terra batida parecendo instável sob os pés descalços. Ela havia ouvido histórias de viúvas forçadas a uniões assim, no social besprávia daqueles anos de 1850, onde o coronel era lei no interior de Minas. Mas seu filho... O menino era tudo o que restava. Eu preciso pensar, sussurrou ela, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, misturando-se ao suor. O coronel assentiu, recolocando o chapéu. Até o nascer do sol, não demore.
Ele saiu, o som de seus passos pesados na poeira ecoando como uma sentença. Ana voltou ao leito, abraçando Tomás com cuidado, sentindo o calor febril irradiar como um forno. O menino abriu os olhos por um instante, murmurando algo sobre um sonho com água fresca. Ela beijou sua testa, o gosto salgado das lágrimas na boca, enquanto o sol mergulhava no horizonte, pintando o sertão de tons de fogo. Naquela noite, o desespero a consumia, o cheiro de ervas queimadas que ela tentava ferver em uma panela de ferro preenchendo o ar sem efeito. Rezava baixinho, as palavras entrecortadas por soluços, prometendo vingança ao destino cruel. Mas a febre subia, o corpo de Tomás convulsionando levemente, e Ana soube que o tempo se esgotava como a areia em uma ampulheta quebrada. De repente, um som na porta, batidas leves, quase hesitantes. Ela se levantou, o coração disparado, e abriu uma fresta. Lá estava um homem magro, de barba desgrenhada, vestindo um casaco puído de linho, uma mala de couro surrada na mão. "Sou o doutor Elias", disse ele, a voz baixa e rouca, os olhos carregados de uma sombra antiga. Ouvi o choro da criança de longe. "Deixe-me entrar antes que o capataz veja." Ana hesitou, o ar noturno seco entrando pela porta, carregando o cheiro distante de capim queimado. Mas o desespero falou mais alto e ela o puxou para dentro, fechando a porta com cuidado. Elias ajoelhou-se ao lado do leito, abrindo a mala com mãos trêmulas, revelando frascos de vidro opaco e instrumentos enferrujados. "Febre amarela", murmurou ele, tocando a pulseira de Tomás, sentindo o pulso acelerado. "Pior do que eu temia." "O coronel prometeu um médico", disse Ana, a voz carregada de desconfiança. Elias ergueu os olhos, uma dor profunda neles. "Eu sou viúvo também. Perdi minha filha para essa mesma praga, anos atrás, por não agir a tempo." Ele pausou, o som da lamparina crepitando no silêncio. "Há um jeito de salvá-lo, mas é perigoso. Envolve um remédio raro que eu trago, mas custa caro em segredos." Ana sentiu um fio de esperança misturado a medo, o cheiro de mofo agora sobreposto pelo odor de álcool dos frascos. "Diga-me", implorou ela, ajoelhando-se ao lado dele. Elias hesitou, olhando para uma pequena medalha de prata que tirou do bolso, girando-a entre os dedos como um talismã. "Preciso de sangue fresco, de alguém imune. Eu sou, mas o processo pode me enfraquecer para sempre." O menino tossiu novamente, um som que cortou o ar como uma faca. Elias preparou uma seringa improvisada, o metal frio brilhando à luz fraca. "O coronel não pode saber. Ele me caça desde que curei um escravo fugido em sua terra." Ana assentiu, o coração dividido entre o chantagem do coronel e essa promessa arriscada. Enquanto Elias injetava o líquido amarelado na veia fina de Tomás, o menino gritou baixinho, o corpo arqueando. Ana segurou sua mão, sentindo o calor diminuir ligeiramente, mas o medo crescia. E se o coronel descobrisse? O doutor limpou o suor da testa, o rosto pálido. "Agora precisamos fugir antes do amanhecer. Há uma trilha pelo sertão que leva a uma vila segura." Ana embalou Tomás, agora mais calmo, o cheiro de ervas medicinais preenchendo o quarto. Mas ao olhar pela janela, viu sombras se movendo na poeira, homens do coronel, talvez. O plano parecia uma corda bamba sobre um abismo, e se o doutor escondesse algo pior que a febre? Ana acordou com o canto distante de um galo, o corpo dolorido de uma noite sem sono na cadeira de palha ao lado do leito. Tomás respirava mais regular, o peito subindo e descendo com menos esforço, mas o rosto ainda pálido como a geada que às vezes cobria o sertão nas madrugadas frias. Ela tocou a testa dele, sentindo um calor menor, o suor agora frio e pegajoso sob os dedos, misturado ao cheiro residual de ervas amargas que Elias havia fervido na panela de ferro. O doutor dormia encostado na parede de pau a pique, a mala aberta ao lado, frascos tilintando levemente com o vento que entrava pelas frestas.
A medalha de prata pendia do bolso dele, brilhando fraca à luz cinzenta do amanhecer que se infiltrava pela janela. Ana se levantou devagar, o chão de terra batida frio sob os pés descalços, e olhou para fora. A poeira ainda não se erguia, o ar seco carregado de um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo mugido distante de vacas na fazenda. Elias acordou de sobressalto, os olhos injetados encontrando os dela. Ele melhorou que um pouco, murmurou ele, ajoelhando-se para checar o pulso de Tomás. O remédio de quinino misturado ao meu sangue está funcionando, mas precisamos de mais doses. E fugir agora, antes que o coronel venha cobrar. Ana assentiu, o coração apertado, embalando o menino com um cobertor de lã puída, o tecido áspero roçando a pele sensível. Lá fora, o som de cascos aproximando-se fez o ar vibrar. O capataz gritou algo ininteligível e Ana espiou pela fresta. O coronel Sebastião desmontava novamente, acompanhado de 2 homens armados com espingardas enferrujadas, o cheiro de pólvora velha imaginado no vento. Dona Ana! Berrou ele, a voz ecoando como um trovão no sertão vazio. O sol nasceu. Minha paciência acabou. Elias empalideceu, guardando rapidamente os instrumentos na mala. Ele não pode nos ver juntos. Esconda-me no quarto dos fundos, atrás das sacas de feijão. Ana hesitou, o medo gelando o estômago como água de poço no inverno, mas obedeceu, arrastando-o pela porta estreita, o cheiro de grãos secos e mofo preenchendo o espaço apertado. Tomás murmurou algo incoerente, os olhos semicerrados. Ela voltou à sala principal, abrindo a porta com mãos trêmulas. O coronel entrou como um dono, o chapéu na mão, os olhos frios percorrendo o quarto. — O menino ainda vive? Perguntou, aproximando-se do leito. Ana posicionou-se à frente, o corpo bloqueando a vista. — Sim, mas fraco. O que o senhor quer agora? O ar úmido da manhã colava o vestido à pele, o suor frio escorrendo pelas costas. — Minha proposta stands, disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Case comigo hoje na capela da vila. Eu trago o padre e o médico da capital. Recuse, e meus homens queimam esta fazenda com tudo dentro. Ele gesticulou para os capangas do lado de fora, o som de suas botas na poeira, como uma ameaça viva. Ana sentiu a raiva subir, quente como a febre que quase matara seu filho. O senhor é um monstro, sussurrou ela, as lágrimas queimando os olhos. O coronel riu, um som seco como folhas mortas. Nesta terra, sobrevivência é para os fortes. Pense no menino. Ele tocou o ombro dela com fingers grossos, o toque repulsivo como pele de cobra. Ana recuou, o coração disparado, ouvindo um ruído sutil no quarto dos fundos. Elias mexendo-se? O coronel franziu a testa, virando-se para a porta interna. O que foi isso? Nada, só o vento, mentiu ela, a voz falhando. Mas ele empurrou-a de lado, avançando com passos pesados, o cheiro de tabaco forte invadindo o ar. Ana correu atrás, o pânico crescendo. — Pare! É particular! O coronel ignorou, abrindo a porta com um chute, revelando Elias agachado atrás das sacas, a mala aberta. — Um médico fugitivo! Rosnou Sebastião, sacando uma pistola do coldre. Elias ergueu as mãos, o rosto pálido. — Eu só vim ajudar a criança. O coronel mirou, o clique do gatilho ecoando. Ana gritou, jogando-se entre eles, o corpo tremendo. — Não atire! Ele salvou Tomás! O ar ficou tenso, o cheiro de pólvora, agora real, misturado ao mofo. Sebastião baixou a arma devagar, os olhos calculando. — Então ele é o milagre que você esperava? Pague com sua liberdade, viúva. Ou eu mato os 2 e levo o menino para criar como meu. Tomás choramingou no leito, o som fraco cortando o silêncio. Elias trocou um olhar com Ana, sussurrando. Há uma saída pelo curral. Pegue o menino, eu distraí-o. De repente, Elias lungou para a frente, empurrando o coronel com força inesperada. Sebastião tropeçou,
a pistola disparando no chão, levantando poeira e estilhaços de terra. O barulho ensurdecedor fez os capangas correrem para dentro, espingardas erguidas. Ana agarrou Tomás, o corpo leve e quente nos braços, correndo para a porta dos fundos enquanto Elias lutava. Socos trocados no espaço apertado, o som de grunhidos e móveis quebrando. Ela irrompeu no curral, o ar seco cheio de esterco e feno, cavalos relinchando assustados. Montou no cavalo mais próximo, um alazão magro, acomodando Tomás à frente. O menino gemendo com o movimento. Elias apareceu correndo, sangue no lábio, saltando para trás dela. "Vá!" gritou ele, chicoteando o animal. Os cascos bateram na poeira, galopando downhill pela trilha escondida no sertão, tiros ecoando atrás, balas assobiando no ar quente. O vento seco açoitava o rosto de Ana, o cheiro de capim queimado preenchendo as narinas. Tomás agarrado a ela como uma âncora. Elias guiava, a medalha balançando no pescoço. Mas os perseguidores ganhavam terreno, o coronel berrando ordens. E se a trilha os levasse direto para uma armadilha maior? Os cascos do alazão martelavam a trilha de terra vermelha, levantando nuvens de poeira que grudavam na garganta seca de Ana como farinha velha. Tomás, aninhado contra o peito dela, tremia a cada solavanco, o calor da febre, agora misturado ao suor frio do medo. O cheiro de couro queimado do arreio invadia as narinas, enquanto o vento seco do sertão açoitava o rosto como lâminas de capim-navalha. Elias cavalgava colado atrás, o corpo magro pressionando as costas dela, a medalha de prata batendo ritmada contra o ombro, fria como promessa quebrada. Atrás, os gritos do coronel Sebastião ecoavam mais perto, misturados ao estalar de chicotes e ao trovejar de outros cavalos. "Parem, malditos!" berrou ele, a voz rouca carregada de fúria, o som cortando o ar úmido da manhã, que ainda guardava resquícios da geada noturna. Ana apertou as rédeas com dedos dormentes, sentindo o animal ofegar quente sob as coxas, o suor escorrendo pelo dorso em riachos salgados. "Mais rápido!" gritou Elias, virando-se para trás, os olhos injetados captando o brilho das espingardas ao sol nascente. A trilha serpenteava entre morros cobertos de capim seco, o cheiro de resina de angico, queimando no ar quando uma bala zumbiu perto, estilhaçando um galho acima das cabeças. Ana abaixou-se instintivamente, o coração disparado, como tambor de festa junina. Tomás choramingando contra o peito. "Mamãe, dói", murmurou o menino, a voz fraca abafada pelo vento. Ela beijou a testa dele, sentindo o gosto amargo de poeira e lágrimas, enquanto Elias puxava um frasco da mala amarrada à sela, engolindo um gole rápido de quinino diluído. De repente, a trilha abriu-se numa clareira onde um riacho seco cortava o chão rachado, pedras soltas rolando sob os cascos. O alazão escorregou, relinchando alto, e Ana quase caiu, os braços apertando Tomás com força desesperada. Elias saltou, segurando as rédeas, o rosto pálido suado, brilhando ao sol. "Pulem! Escondam-se atrás da pedra grande!" ordenou ele, apontando para um afloramento de quartzito coberto de líquens secos. Ana desmontou com dificuldade, as pernas trêmulas como varas verdes, carregando o menino nos braços enquanto corria, o chão quente queimando as solas dos pés. Eles se agacharam atrás da rocha, o cheiro de terra úmida do riacho seco misturado ao odor metálico de sangue. Elias havia cortado a mão na queda, pingos vermelhos manchando a poeira. Os perseguidores chegaram à clareira, cavalos bufando, o coronel desmontando com um salto furioso, a pistola na mão. "Revirem tudo!" gritou para os capangas, que espalharam-se, botas esmagando o capim seco com estalos altos. Ana segurou a respiração, o coração batendo tão forte que parecia ecoar. Tomás quieto agora, os olhos fechados em exaustão. Elias tirou a medalha do pescoço, girando-a entre os dedos manchados. "Era da minha filha", sussurrou ele, a voz baixa como o vento nas frestas da fazenda.
Perdia para a febre em 1852, quando o coronel negou remédios aos escravos doentes. Ele teme que eu conte o segredo. Ana olhou para o objeto, a prata gravada com um pequeno anjo, fria ao toque quando ele pressionou na palma dela. Guarde. Pode nos salvar. Um capanga aproximou-se da rocha, o cheiro de tabaco mascado precedendo os passos pesados. Ana congelou, o ar seco queimando os pulmões, enquanto Elias pegava uma pedra afiada, os músculos tensos. O homem parou a poucos passos, espingarda erguida, o sol refletindo no cano enferrujado. Ouvi algo aqui, murmurou ele virando-se. Elias lungou como um felino, a pedra acertando a nuca como um baque surdo, o capanga caindo sem um gemido, a arma rolando na poeira. O barulho alertou os outros. Ali! Berrou o coronel, correndo com os homens, tiros explodindo no ar, balas ricocheteando na rocha com faíscas e estilhaços. Ana gritou, cobrindo Tomás, pedaços de quartzito voando como granizo. Elias puxou-a pela mão, correndo para o alazão, montando rápido, enquanto ela subia com o menino. Segure firme! Gritou ele, chicoteando o animal que disparou pela trilha oposta, descendo um barranco íngreme coberto de arbustos espinhosos. Galhos arranhavam a pele, o cheiro de folhas machucadas e sangue fresco preenchendo o ar, o cavalo escorregando na terra solta. Atrás, os perseguidores hesitavam no barranco, o coronel praguejando alto, a voz ecoando como vingança prometida. Ana sentiu o corpo de Tomás relaxar ligeiramente, a febre cedendo mais com o movimento, mas o medo agora era uma corrente apertada no peito. Eles emergiram numa grota escondida, onde uma fontezinha brotava da rocha, água fresca pingando com som musical no silêncio repentino. Elias desmontou, ajudando Ana a descer, as pernas dela cedendo no chão úmido. Beba! Disse ele, enchendo as mãos em concha com a água fria, o gosto mineral lavando a poeira da boca. Tomás abriu os olhos, sorvendo devagar, a cor voltando às bochechas pálidas. Aqui estamos seguros por enquanto, murmurou Elias, olhando para trás, o som distante de cascos desvanecendo no sertão. Mas Ana viu a medalha na mão dele novamente, girando inquieta, e soube que o segredo do doutor era uma bomba prestes a explodir. O coronel não desistiria tão fácil, e a trilha para a Vila Segura ainda era longa. E se a próxima emboscada viesse antes do anoitecer? A água da fontezinha escorria fria entre os dedos de Ana, lavando o sangue seco da mão de Elias, enquanto ela enchia um cantil improvisado de folha de flandre. Tomás dormia encostado numa pedra musgosa, o rostinho menos corado, o peito subindo com respiração mais firme. O cheiro de terra úmida da grota misturava-se ao aroma doce de flores silvestres que brotavam entre as rachaduras, um alívio após o pó sufocante do sertão. Elias agachou-se ao lado, limpando a ferida com um pano rasgado, o rosto magro, contraído de dor, mas os olhos alertas varrendo os morros ao redor. Precisamos seguir antes do meio-dia, murmurou ele, amarrando a mala ao arreio com corda de sisal grossa. A vila de São Bento fica a 2 léguas daqui, trilha de tropeiros abandonada. Lá tem um padre que me deve favores. Ana assentiu, erguendo Tomás com cuidado, o corpinho leve como palha seca nos braços. O sol já escaldava, o calor subindo do chão rachado em ondas que distorciam o ar, o vento seco trazendo o cheiro distante de fumaça de queimada. Montaram novamente, o alazão relinchando baixo, as patas afundando na lama fina da grota. A trilha subia sinuosa entre arbustos de aroeira, espinhos arranhando as pernas expostas, o som de folhas secas estalando sob os cascos como ossos quebradiços. Ana segurava a medalha de prata no bolso do vestido, o metal frio contra a coxa.
girando-a nervosamente sempre que o medo apertava o peito. Elias cavalgava à frente, guiando com gestos econômicos, a camisa poída colando ao corpo suado, o cheiro de ervas medicinais ainda impregnado na pele. De repente, um vulto surgiu entre as árvores, um menino tropeiro, magro e descalço, olhos arregalados de surpresa. — Senhora! — gritou ele correndo ao lado do cavalo. — O coronel está oferecendo recompensa por uma viúva e um médico fugitivo. 10.000 réis vivos, 5 mortos. Ana gelou, o coração disparando como tambor de congada, o gosto metálico de medo na boca. Elias puxou as rédeas, parando o animal. — Quem te mandou espalhar isso, garoto? — O capataz, respondeu o menino ofegante, o cheiro de suor infantil misturado ao de esterco de mula. Eles estão revistando as grotas. Vão para cá? Elias trocou um olhar rápido com Ana, a urgência faiscando nos olhos. — Dê-lhe uma moeda e mande embora, sussurrou ele, tirando um patacão de cobre do bolso. Ana obedeceu, o metal tilintando na palma suja do menino, que desapareceu entre os arbustos como um coelho assustado. Prosseguiram em silêncio, o caminho estreitando até virar uma vereda de cabras, pedras soltas rolando morro abaixo com estardalhaço. Tomás acordou, gemendo baixo, a febre voltando em ondas. — Mamãe, sede! — murmurou, a voz rouca. Ana parou o cavalo, oferecendo o cantil, a água fresca escorrendo pelo queixo dele, o gosto mineral trazendo alívio momentâneo. Elias desmontou, abrindo a mala para outra dose de quinino, o pó branco dissolvendo-se num copo de lata amassado. Enquanto ele preparava, um estalo seco cortou o ar, galhos quebrando acima. Ana ergueu os olhos. 2 capangas do coronel surgiam no alto do morro, espingardas apontadas, o sol refletindo nos canos como ameaça viva. — Parados! — berrou um deles, descendo correndo, botas escorregando na terra solta. Elias empurrou Ana para trás de uma árvore retorcida, o tronco áspero arranhando as costas, o cheiro de resina forte invadindo as narinas. O primeiro capanga chegou perto, bafo de cachaça precedendo o grito. Elias lungou com a faca de curar, a lâmina brilhando rápida, cortando o ar com assobio. O homem desviou por pouco, a espingarda disparando alto, o estrondo ecoando pelos morros, pássaros alçando voo em pânico. Ana cobriu Tomás com o corpo, o menino choramingando, o calor do chão queimando as rodilas. O segundo capanga mirou, mas Elias chutou terra na cara dele, cegando momentaneamente, o pó subindo como névoa seca. Luta corporal explodiu. Socos trocados, grunhidos abafados, o cheiro de sangue fresco misturando-se ao de pólvora. Ana viu a chance, correndo para o alazão, montando com Tomás à frente, as rédeas tremendo nas mãos. Elias derrubou o primeiro com um golpe na nuca, a faca cravando na carne com som úmido, o corpo caindo pesado. O segundo recuperou a visão, atirando às cegas, a bala raspando a coxa de Elias, rasgando tecido e carne, sangue quente escorrendo. — Vá! — gritou ele, mancando até o cavalo, subindo atrás com esforço, o rosto contorcido. Ana chicoteou o animal, galopando pela vereda, o vento uivando nos ouvidos, o cheiro de ferro do sangue de Elias impregnando o ar. Atrás, o capanga sobrevivente gritava por reforços, a voz ecoando como promessa de vingança. A trilha abriu-se numa planície de capim alto, o sol a pino queimando como forno, geada de calor tremeluzindo no horizonte. Eles cavalgaram sem parar, Tomás agora febril novamente, o quinino lutando contra a doença. Ana sentia a medalha no bolso, o metal aquecido pelo corpo, girando-a como talismã. Elias amarrava um torniquete na perna, o pano encharcado de vermelho, a respiração ofegante. — São Bento está logo ali, murmurou ele, apontando para uma fumaça distante subindo de chaminés de taipa. Mas ao se aproximarem, viram cavaleiros bloqueando a entrada da vila, o coronel em pessoa, acompanhado de mais homens, espingardas cruzadas como barreira. Ana freou o cavalo, o coração afundando como pedra em poço. O chantage voltava, mais cruel.
E se o padre da vila já tivesse sido comprado pelo ouro do coronel? O alazão estacou a poucos passos da barreira de cavaleiros, o focinho espumando branco, o peito arfando como fole de ferreiro no calor do meio-dia. Ana apertou Tomás contra o peito, o menino agora quieto demais, a pele ardendo de novo sob o vestido de chita desbotada. O cheiro de suor animal misturava-se ao de pólvora velha que pairava no ar seco, enquanto o coronel Sebastião erguia a mão, ordenando silêncio aos capangas. Os homens formavam um semicírculo de espingardas, canos apontados como dedos acusadores, o sol refletindo neles em lampejos cruéis. Dona Ana, disse o coronel, a voz calma como lagoa traiçoeira, desmontando com lentidão calculada. Chegou ao fim da linha. Entregue o menino e o médico. Case comigo agora, diante do padre ali. Ele apontou para uma figura encapuzada ao lado de uma mula, o homem de batina suja tremendo visivelmente. Ana sentiu o medo gelar o estômago, o gosto amargo de bile subindo a garganta, enquanto Elias atrás dela pressionava a coxa ferida, sangue pingando na poeira vermelha. Você não toca no meu filho, respondeu ela, a voz firme apesar do tremor nas pernas, o vento seco levantando mechas de cabelo grudadas na testa suada. Tomás mexeu-se debilmente, murmurando algo sobre água, o corpinho leve como pena queimada. Elias desceu do cavalo mancando, a mala batendo na perna, o rosto pálido mas determinado. Coronel, sua justiça é só vingança disfarçada. Deixe a criança em paz. Sebastião riu, o som seco como o estalar de chicote. Vingança? Eu ofereci salvação. Você roubou minha noiva e meu herdeiro. Ele gesticulou, e 2 capangas avançaram, cordas na mão, o cheiro de couro curtido invadindo o espaço. Ana recuou o cavalo instintivamente, mas outro homem bloqueou a retaguarda, a espingarda erguida. O padre murmurou uma prece baixa, os olhos baixos, evitando o confronto. Elias trocou um olhar rápido com Ana, a mão deslizando para o bolso onde guardava um frasco pequeno. Quando eu disser, corra para a igreja, sussurrou ele, tão baixo que só ela ouviu, o hálito quente roçando a orelha. Ana assentiu imperceptivelmente, apertando a medalha no bolso, o metal agora quente como brasa, girando-a entre os dedos como promessa de milagre. O coronel aproximou-se, estendendo a mão grossa. Desça, viúva, ou meus homens atiram no médico primeiro. De repente, Elias jogou o frasco no chão diante dos cavalos. O vidro estilhaçou com estalo agudo, liberando um pó branco que o vento espalhou como névoa. Os animais relincharam assustados, empinando, capangas lutando para controlar as rédeas, o cheiro acre de quinino puro queimando as narinas. Agora! Gritou Elias, empurrando Ana em direção à igreja de Taipa, a porta entreaberta como boca escura. Ela correu, Tomás nos braços, as pernas ardendo no chão quente, poeira subindo em nuvens. Balas assobiaram, uma acertando a parede ao lado, estilhaços de argila voando como granizo. Elias mancava atrás, sacando a faca, cortando a corda de um capanga que tentava agarrá-lo, o som de lâmina em carne abafado pelos gritos. Ana irrompeu pela porta da igreja, o ar úmido e fresco dentro, cheirando a incenso velho e cera de vela, o padre recuando para o altar. «Fechem a porta!» ordenou Elias, entrando logo atrás, empurrando o ferrolho de madeira rangente. Lá fora, o coronel batia com o punho, a voz ecoando. «Abra, padre, ou queimo tudo!» O homem de batina tremia, rezando alto, as palavras entrecortadas pelo medo. Ana ajoelhou-se no chão de pedra fria, embalando Tomás, o menino tossindo fraco, mas os olhos mais claros. «Mamãe, igreja, seguro!» murmurou ele, a voz um fio. Elias barricou a porta com bancos de madeira, o som de madeira arrastando e ecoando no espaço vazio, velas tremeluzindo nas sombras. «Temos pouco tempo», disse ele, abrindo a mala para outra dose, injetando no braço de Tomás com mãos firmes, apesar da perna sangrando.
O menino relaxou, a febre cedendo novamente, o cheiro de álcool medicinal preenchendo o ar sacro. Ana tirou a medalha do bolso, pressionando-a na mão de Elias. Isso é seu, use para barganhar. Ele olhou o objeto, os olhos marejados. Minha filha se chamava Ana, como você. Morreu porque o coronel negou remédio aos doentes da senzala. Eu era o médico da fazenda, mas ele me culpou. A confissão caiu pesada no silêncio, quebrada por batidas mais fortes na porta, madeira rachando. O padre aproximou-se, sussurrando. Há uma saída pelos fundos, para o cemitério, mas o coronel vigia. Ana ergueu-se, determinação queimando no peito como lamparina. Leve-nos! O padre hesitou, mas Elias pressionou a medalha na palma dele. Por justiça. O homem assentiu, guiando-os por uma porta lateral escondida atrás do altar, o cheiro de terra úmida e flores murchas invadindo as narinas no corredor estreito. Emergiram no cemitério, cruzes tortas de madeira sob o sol impiedoso, o capim seco estalando sob os pés. Mas ao contornarem uma sepultura antiga, viram o coronel esperando, pistola na mão, sorriso cruel. Achavam que eu não conhecia meus próprios truques? E se o segredo de Elias destruísse mais do que salvasse? O coronel Sebastião ergueu a pistola, o cano negro apontado para o peito de Elias, o sol do meio-dia refletindo no metal como olho de cobra. Ana parou abruptamente no cemitério, o chão de terra batida quente sob os pés descalços, cruzes tortas projetando sombras longas sobre túmulos esquecidos. O cheiro de flores murchas e podridão antiga subia do solo, misturado ao suor acre dos capangas que flanqueavam o coronel, espingardas prontas. Tomás pesava nos braços dela, o menino agora acordado, olhos arregalados de terror, o corpinho tremendo contra o peito. Fim da fuga, doutor, disse Sebastião, a voz baixa e satisfeita, avançando devagar entre as sepulturas, botas esmagando o capim seco com estalos secos. Você e sua culpa morrem aqui, a viúva vem comigo. Elias posicionou-se à frente, a perna ferida cedendo ligeiramente. Sangue fresco pingando na poeira, formando manchas escuras como promessas quebradas. O padre recuou para as sombras de uma cruz de ferro, rezando baixinho, as palavras perdidas no vento quente que uivava entre os morros. Ana sentiu a medalha no bolso do vestido, o metal aquecido pelo corpo, e tirou-a devagar, erguendo-a à luz. — Isso pertenceu à sua filha, coronel? Perguntou ela, a voz cortando o silêncio como faca em carne. Sebastião franziu a testa, os olhos fixando no objeto, reconhecimento faiscando como faísca em pólvora seca. Onde arranjou isso? Elias sorriu sem humor, mancando um passo à frente. Da senzala que o senhor deixou morrer de febre. Eu cuidei dela até o fim, enquanto o senhor contava moedas. O coronel empalideceu, a pistola tremendo levemente na mão. Mentira, ela morreu de fraqueza natural. Mas Ana viu a dúvida nos olhos dele, o cheiro de medo agora misturado ao de tabaco mascado. Não foi natural, continuou Elias, a voz ganhando força apesar da dor. O senhor negou quinino aos escravos para vender no mercado negro. Minha filha Ana pagou o preço. E agora, esta Ana aqui carrega o peso da sua justiça falsa. Capangas trocaram olhares inquietos, espingardas baixando imperceptivelmente, o ar úmido carregado de tensão como antes de tempestade no sertão. O padre emergiu das sombras que cruz erguida. — Coronel, ouça a confissão. Deus vê tudo. Sebastião girou para ele furioso. — Cale-se, padre, ou junta-se aos mortos. Mas o homem avançou, voz tremendo. — Eu sei do carregamento roubado em 1853. Vi os livros na fazenda. De repente, Elias lungou, apesar da perna, agarrando o braço da pistola com força surpreendente. O tiro explodiu no ar, bala cravando na terra ao lado de uma sepultura, poeira subindo em nuvem sufocante.
Ana correu com Tomás, desviando entre cruzes, o menino agarrado ao pescoço, o cheiro de pólvora queimando as narinas. Capangas hesitaram, um deles murmurando: se for verdade, o governador vai querer saber. O coronel lutava com Elias, socos trocados, grunhidos abafados, sangue espirrando na camisa puída. Ana alcançou a saída do cemitério, uma porteira de madeira rangente, mas um capanga bloqueou, espingarda erguida. Pare, mulher! Ela parou, ofegante, Tomás choramingando. Elias gritou de longe: a medalha! Mostre a todos! Ana ergueu o objeto alto, o anjo gravado brilhando ao sol. Filha dele, morta por ganância. Os homens murmuraram recuando, o cheiro de dúvida espalhando-se como mofo em pau a pique. O coronel derrubou Elias como um golpe na cabeça, o doutor caindo sobre um túmulo, inconsciente. Sebastião virou-se, rosto vermelho de raiva, pistola apontada para Ana. Case agora, ou o menino morre primeiro. Mas os capangas não se mexeram, um deles baixando a arma. Coronel, isso vai longe, melhor deixar. A autoridade dele rachava como terra seca na geada. Ana ajoelhou-se ao lado de Elias, sacudindo-o, o sangue dele quente na mão. Ele abriu os olhos devagar, sorrindo fraco. O segredo, espalhe. O padre aproximou-se do coronel, voz firme agora. Entregue-se à justiça, ou eu mesmo denuncio em Ouro Preto. Sebastião olhou ao redor, isolado, os homens desertando em silêncio, botas arrastando na poeira. Ele baixou a pistola, cuspindo no chão. Vocês venceram hoje. Mas o sertão é grande. Montou no cavalo, galopando sozinho, o som de cascos desvanecendo nos morros. Ana ajudou Elias a levantar, o padre guiando-os de volta à igreja, o ar fresco dentro aliviando o calor. Tomás sorriu fraco, a febre quase ida, o quinino vencendo finalmente. Na vila de São Bento, boatos corriam como vento, o cheiro de pão fresco das padarias misturando-se ao de liberdade. Elias curou a perna com ervas locais, a medalha devolvida a ele como símbolo de redenção. Ana rezou na capela, prometendo uma vida nova, longe da fazenda isolada. Mas à noite, um cavaleiro solitário foi visto nos morros, e Ana soube que a vingança do coronel ainda espreitava como sombra longa. E se o preço da salvação fosse uma caçada eterna?